Jussara, para a coleta do açaí. Então aqui a gente tem várias jussaras plantadas, né? Meu pai, ele foi um imigrante japonês, mas um imigrante de uma era mais avançada um pouco, né? Porque ele chegou aqui no Brasil em 1951, né? Aos 30 e poucos anos ele chegou aqui. Todo imigrante, principalmente os japoneses, onde lá tem uma limitação muito grande de espaço, né? E outra, né? Meu pai, a família do meu pai no sul do Japão foi latifundiário no Japão. E depois, após a guerra, houve a reforma agrária e eles perderam todas as terras. Então meu pai já tinha esse negócio da terra, né? E quando ele veio para cá, então ele já tinha esse sonho de comprar terra. E terra no Brasil para o japonês é barato. A partir de um certo ponto ele começou então a procurar terras para comprar. Eu andei muito com ele, na época eu era pequeno ainda, né? Tinha o que, 10 anos de idade. E a gente andava procurando terra, visitando fazendas, propriedades, mas nada interessava a ele, sabe? Até que ele encontrou esse local, né, muito distante, em 1974. E ele comprou aqui a fazenda. Levava da cidade de São José dos Campos até aqui, a gente levava praticamente 3 horas de viagem, rodando 40 quilômetros. Por quê? Porque a estrada era muito ruim. E nessa estrada de São José dos Campos até aqui, a gente tinha 28 porteiras na estrada. A estrada não era uma estrada municipal, era uma passagem, né, de fazendas para fazendas. Então a gente cruzava aí essas fazendas todas até chegar aqui. E então eu que vinha abrindo as porteiras e meu pai dirigindo, né? E uma coisa que chamou a atenção, né, quando nós chegamos aqui, eu lembro disso, uma das primeiras coisas que meu pai falou quando viu essa terra toda, porque aqui tudo era pastagem aqui, né? Não tinha uma árvore, é tudo pasto, pasto. E aí ele falou assim para mim, precisamos plantar árvore, né? E ele falou isso, essa preocupação ele já tinha naquela época, numa época que aqui no Brasil ou no mundo não se falava sobre a questão ambiental, né? Mas ele já veio com essa visão de plantar árvore. Na realidade é o seguinte, o japonês ele já desenvolveu essa preocupação ambiental muito antes da gente, né? A gente vê nas cenas da Copa do Mundo, né? O pessoal vai para o estádio, recolhe lixo. Essa é a consciência do japonês em termos de meio ambiente. Por que que eles já tinham isso bem antes? Porque o Japão é uma ilha com pouco recurso e já em 1910 me parece que o Japão já tinha mais de 40 milhões de habitantes. E ilha você sabe como é que é. O meio é montanha e a cidade se desenvolve no litoral, né? E aí a degradação ambiental é muito forte. Então eles tinham que manter os recursos naturais, floresta, rios, né? E então eles já tinham isso, né? Entendeu? E meu pai trouxe isso de lá. Aí meu pai veio para cá e a gente começou a trabalhar a propriedade e tudo mais, mas era muito difícil. E ele faleceu em 1982, aos 58 anos de idade. Então não deu para ele fazer muita coisa, nem plantar muita árvore, tá? Porque ele tinha outras preocupações, né? Tinha empresa e tudo mais, então ele não conseguiu fazer isso. E a fazenda ficou, assim, ela ficou parada de 82 até 92. E nesse período a gente não teve muita atividade, ou praticamente nenhuma atividade aqui na fazenda. E em 92 eu saí do meu emprego e vim decidir desenvolver a propriedade. E em 1994 foi quando eu vim efetivamente morar aqui na fazenda. E a partir de 94, então, nós começamos a fazer esse trabalho de recuperação ambiental. Então, toda essa área aqui da frente, né, essa parte toda, que era pastagem, então nós fizemos um projeto de recuperação de mata ciliar. Nós tínhamos aqui 100 hectares de pastagem, então essa pastagem toda, nós deixamos a floresta voltar,
E hoje nós temos então 100 hectares aqui de Mata Atlântica em recuperação e nós temos ainda mais no fundo 250 hectares de Mata Atlântica original. E na realidade esses 100 hectares a gente conseguiu recuperar até rapidamente porque nós já temos a Mata Atlântica original atrás. Então naturalmente pássaros, vento, chuva e tudo mais trazem as sementes, então a gente conseguiu até recuperar rapidamente, né? Mas assim, o trabalho efetivo de recuperação foi feito nessas áreas, principalmente da mata ciliar. Essas áreas foram plantadas, a gente conduziu essa floresta. Tá? Os 100 hectares a gente está deixando voltar naturalmente. Nós temos uma atividade comercial aqui da fazenda, que a gente é conhecido muito como a Fazenda dos Cogumelos, né? Então todo mundo espera que a gente produza muito cogumelos e tudo mais. Mas eu sempre digo para as pessoas que a coisa mais importante que a gente tem aqui, e o que mais a gente produz aqui, é a água. E a coisa mais importante que a gente fez, o trabalho mais importante que nós fizemos aqui é um trabalho de recuperação ambiental, de preservação do meio ambiente, valorização desses recursos, né? Então, com essa floresta recuperada, então hoje nós temos, numa média, uma produção de 100 litros de água por segundo, com 3 grandes nascentes. E toda essa água hoje, ela vai para a represa. E aqui na represa do Jaguari, eles instalaram bombas. E hoje essas bombas bombeiam essa água para o sistema Cantareira, que é o sistema das represas, né, que atendem a Grande São Paulo. Tá? Anteriormente, a nossa água ia para a bacia do Paraíba do Sul, que vai para o Rio de Janeiro. Mas com a crise hídrica de 2014, o governo de São Paulo colocou as bombas aqui para ajudar a abastecer o sistema Cantareira. Portanto, hoje a nossa água vai para São Paulo. Hoje, você produzir 100 litros de água por segundo, né, significa que a gente produz em 24 horas 8 milhões e 640 mil litros de água. Você imagina o quanto a gente produz por ano, né? Principalmente em governo, a gente ouve falar muito isso, sabe? Que eles separam o mundo rural em dois polos, que é o agronegócio e a agricultura familiar. O agronegócio o que é? É a soja, é o milho, é a celulose, é o suco de laranja, é a cana-de-açúcar, é o grande agronegócio. Né? Aí na outra ponta você tem a pequena propriedade rural da agricultura familiar. O que define essa agricultura familiar? É explorar a propriedade rural dentro do limite físico da cerca da propriedade. Mas o que está acontecendo? Em função da tecnologia, e quando eu falo da tecnologia é principalmente a internet. Principalmente a internet. É a comunicação. Essa pequena propriedade rural agora, ela consegue fazer o desenvolvimento da propriedade fora dos limites da propriedade rural. Ué, mas como que é isso? Essa pequena propriedade, ela pode, por exemplo, criar uma marca, uma grife, processar o seu produto e colocar a fotografia do seu produto numa loja e-commerce, fazer a promoção do seu produto nas redes sociais usando marketing digital. E aí você vai começar a vender o seu produto não mais dentro do seu município somente, não mais dentro do limite do seu estado ou do seu país. Você consegue mandar agora esse produto para o exterior. O produtor, o pequeno produtor rural, ele pode ser um exportador de cogumelo, de outros produtos também, né? E trazer então por exemplo, essas divisas de fora do país para dentro do país. Toda a tecnologia, as empresas de tecnologia de comunicação, mesmo as empresas de logística, o sistema financeiro, hoje todo adequado para o pequeno produtor operar. Não só o pequeno produtor, as pequenas, microempresas, pequenas empresas, já conseguem fazer isso com facilidade, né? E principalmente com custo muito baixo. Né? Porque antigamente, imagina, para você fazer uma campanha
do seu produto, de propagandas e tudo mais, você dependeria das televisões, das grandes mídias. E hoje não, né? Hoje você consegue fazer essas campanhas tudo através do marketing digital. E quando eu comecei a fazer o trabalho aqui na fazenda, assim, nós fomos uma das primeiras propriedades rurais do Brasil que tinha um site na internet. Nenhuma propriedade rural tinha site. Nós somos a primeira propriedade a ter um site na internet. Ainda a gente fez um site que não era um site estático, era um site dinâmico. A gente fazia atualizações no site o tempo todo, né? E aí nós começamos a tentar fazer a exportação. E aí o que aconteceu? Nós começamos a fazer a exportação através do correio, né, dos Correios brasileiros. A gente começou a fazer através do correio, eles lançaram um serviço, né, que se chama Exporta Fácil, e nós fazíamos tudo através disso aí. E nós somos um dos primeiros a fazer essa exportação utilizando a ferramenta do correio. Porque até então as exportações eram um processo todo formal, né? Você mandar para o aeroporto, fazer todo o processo normal, né, da exportação. E o correio tinha lançado esse sistema para as pequenas empresas. E o nosso caso foi o seguinte, porque nós fomos o primeiro produtor rural a exportar através do correio. Entendeu? E isso chamou a atenção dos Correios, e por isso que em 2004 nós participamos da campanha do Exporta Fácil dos Correios, né? Que isso aí foi divulgado para 27 países da língua portuguesa, espanhola, foi feita mídia aqui no Brasil, né? Naturalmente, como a gente negocia em dólar, né? Você consegue valores melhores, isso não tem dúvida, tá? Mas a questão não é só nessa questão do valor. A questão da facilidade. Hoje nós temos facilidade para você exportar. Porque o mundo hoje, após essa globalização e a tecnologia toda, o mundo todo está preparado para você fazer esse comércio internacional. Né? A gente compra as coisas na internet de sites chineses, né? Compra, paga, eles entregam na sua casa, não é assim? Né? Você não precisa mais sair de casa para comprar. Então, quando eu falo que é melhor, é mais fácil, quando eu digo que é melhor, eu digo assim, é mais fácil você vender para o exterior, né, do que levar a sua mercadoria até o CEGESP em São Paulo, porque eu teria que pegar a estrada, eu teria que pegar trânsito, atravessar São Paulo para colocar minha mercadoria lá. Né? Enquanto que, através desse sistema de exportação, o que acontece? A empresa vem, recolhe a mercadoria, embarca, a gente acompanha tudo pela internet, entrega para o cliente lá fora, né? E tudo isso eu fico aqui sentadinho na varanda da fazenda, né? Acompanhando tudo isso, entendeu? Você vê o agronegócio brasileiro, ele salvando o Brasil nos momentos de crise, né? Tudo está ruim, de repente está lá o agronegócio produzindo, exportando, gerando renda, riqueza. E isso o Brasil faz sempre. Os outros países, vários países que quebraram por quê? Porque não tem esse recurso do agronegócio. Só que o que acontece? O que é o agronegócio? Né? Aonde que ele está apoiado? As plantas, os vegetais, eles fazem a fotossíntese, certo? Então o que acontece? A fotossíntese depende de quê? Depende de sol e chuva, água e sol. Tá certo? Só que nós estamos no clima tropical, onde chove o ano inteiro, onde o sol brilha o ano inteiro. Só que sol e chuva são dois recursos gratuitos no clima tropical. Né? Gratuito. E aí para você ter produzir muito, você precisa de espaço físico, você precisa de território, você precisa de área. E o Brasil então tem essa área e tem o sol e a chuva gratuito e a planta através da fotossíntese gera o quê? Riqueza. Né? Gera riqueza através de recursos naturais. O Brasil então é isso. Né? Ele consegue fazer transformar recurso natural em riqueza. Né? Entendeu? Então tem essa questão da valorização. O negócio de cogumelos aqui na fazenda, ele surgiu por acaso.
Não foi um negócio planejado, porque a minha formação, eu sou formado em zootecnia, então eu trabalhava na área da exploração animal, né? Exploração econômica do animal. E quando eu vim para a fazenda, em 94, eu não conseguiria aplicar esses conhecimentos da zootecnia aqui na fazenda, devido à região, devido às características de clima, topografia, enfim. Então eu fiquei procurando o que poderia ser feito aqui. E aí, por acaso, eu encontrei o cogumelo shiitake. Então esse foi um dos primeiros cogumelos que eu comecei a cultivar aqui, cogumelo shiitake, né? Só que na época, em 94, não havia muito conhecimento sobre a respeito dessa cultura no Brasil. Então eu fui buscar conhecimento lá fora, e principalmente no Japão. E como eu tenho os parentes meus lá no Japão, por parte do meu pai, eu pedi a eles que encontrasse alguém que pudesse me orientar aqui no Brasil. E eu encontrei então um pesquisador japonês que se chamava Professor Okubo, que já faleceu em dezembro de 2012. E esse professor Okubo, então, ele veio ao Brasil, isso já em 94, né? Em novembro de 94 ele veio ao Brasil. E ele, então, começou a me passar informações. E quando ele me ensinou a fazer semente, me trouxe material genético, uma série de informações, né? E aí, quando ele veio ao Brasil, ele já veio falando a respeito de outras espécies de cogumelo, tá? E principalmente ele estava falando de um cogumelo medicinal, um cogumelo que se chama Agaricus blazei. E nessa época eu nunca tinha ouvido falar desse cogumelo. Aliás, nenhum brasileiro tinha ouvido falar dessa espécie, Agaricus blazei. E ele aqui na fazenda, andando aqui na propriedade, ele como pesquisador, curioso, né, muito interessado sobre as espécies de cogumelo, andando aqui na propriedade, ele encontrou uma frutificação de cogumelo no pasto, né, e aquela frutificação ele disse assim, olha, essa espécie aqui é o cogumelo Agaricus blazei, o medicinal. E aquilo me chamou muita atenção, eu falei assim, mas como, né, nascendo assim nativo? Ele falou, pois é, esse cogumelo é um cogumelo nativo do Brasil, que foi enviado ao Japão, onde se desenvolveu todos os estudos lá, e se comprovou que ele tem substâncias, entre aspas, medicinais, entendeu? E aí com toda essa sorte e coincidência, né, eu comecei então a entrar mais nesse ramo me especializar nesse ramo de cogumelos. E através do professor Okubo, naturalmente, ele me indicou alguns compradores no Japão, né? Então, com isso a gente conseguiu abrir as portas para dar os primeiros passos para exportação. Mas uma coisa interessante que o professor Okubo me disse da primeira vez que ele veio ao Brasil, porque eu trouxe o professor Okubo depois disso 6 vezes, né, ao Brasil. 6 vezes ele veio. Mas na primeira vez que ele veio, na hora que ele se despediu de mim lá no aeroporto de Guarulhos, a última frase que ele falou foi o seguinte: ele apontou o dedo assim para mim e falou assim, olha, Carlos, se você estiver pensando em dinheiro, esse cogumelo não nasce. Ele me disse isso. Bom, eu naturalmente estava pensando em dinheiro, né? Mas depois de anos, depois das 6 vindas dele aqui ao Brasil, aí eu entendi, depois de alguns anos, eu entendi o que ele quis dizer com aquela frase. Na realidade, ele tinha dito o seguinte, ele quis dizer o seguinte, que eu teria que entender o organismo primeiro, respeitar o organismo, para depois você trabalhar com ele. Aí você, naturalmente, você ia ganhar dinheiro. Agora, se eu tivesse o foco só em ganhar dinheiro, eu provavelmente ia desrespeitar o organismo, né? E eu não ia conseguir desenvolver o negócio. Esse professor Okubo, esse é o verdadeiro professor, né? Porque ele não ensina você. Ele faz você descobrir as coisas. Por isso ele veio 6 vezes ao Brasil, porque ele ia e voltava, me deixava algumas coisas e eu tinha que desenvolver. Aí a partir do momento que eu desenvolvia uma etapa, eu chamava ele de novo.
Mas eu tinha que chegar naquela etapa para poder chamá-lo. Entendeu? Foi feito tudo assim, dessa forma, nessas 6 visitas. O ponto de colheita é esse. Entendeu? Por exemplo, um restaurante gourmet fala assim, eu quero cogumelo assim para os meus pratos. Você vai falar assim, top. Entendeu? Ó, o que acontece é o seguinte, você fala assim, mas eu não vou produzir cogumelo desse tamanho assim, ó. Eu não vou produzir cogumelo desse tamanho porque não vende. Por que não vende? Porque eu nunca vi vendendo assim. Mas será que não vende? Entendeu? Essa que é a questão. O mercado nunca vai vender, né? Exatamente. Só que qual que é a ideia? Aquilo que eu falei, o produtor, ele tem que saber fazer os diferenciais. Então, quando você vender um cogumelo desse, você não vai vender esse cogumelo simplesmente com champignon de Paris. Você cria um nome para ele. Entendeu? Porque a pessoa fala assim, nossa, como é que come esse negócio? Aí você cria uma receita para isso aqui. Quando a gente fala em processo sustentável, né? O que constitui um processo sustentável? O processo sustentável ele é apoiado num pilar, em 3 pilares fundamentais. O processo tem que ser, primeiramente, ecologicamente correto. Né? Segundo, socialmente justo. E terceiro, economicamente viável. Então, quando você tem um processo que é apoiado nesse tripé, então você diz, esse processo é sustentável. Né? Então, aqui na fazenda, a gente tem, em todo o nosso trabalho, nós temos esse processo sustentável. Né? Você viu aqui nas suas atividades e a gente faz a produção, nós temos a preocupação ambiental e, por exemplo, eu estou fazendo o treinamento das pessoas aqui. Cada uma dessas pessoas que fazem um treinamento, eles têm um negócio que gera um emprego, renda. Então nós estamos fazendo um processo socialmente justo. Entendeu? Então, através de uma propriedade rural, através desse trabalho da propriedade rural, veja bem, a gente está criando emprego e renda. Né? Governo, por exemplo, gasta milhões para poder gerar um emprego. Uma indústria automobilística, para gerar um emprego, gasta milhões. Né? O produtor rural, aqui a gente não gasta muito e gera um monte de emprego. Né? Você vê cada pessoa que participa dos treinamentos aqui é um gerador de renda e emprego. Mas ela vê muitas dificuldades. Por quê? Porque, na realidade, as pessoas têm uma visão da propriedade rural antiga. Vender é difícil, né? O problema é o atravessador, entende? Porque as pessoas enxergam esse caminho como uma coisa misteriosa, um caminho obscuro. Só que a gente fala assim, não, o caminho não é mais obscuro. Hoje é um caminho seguro, ele é claro, você vê o seu objetivo lá na frente e você consegue desenvolver. Eu desenvolvi a fazenda aqui desde a época que não tinha internet, o telefone celular estava começando e a gente desenvolveu a propriedade e durante essa trajetória de desenvolvimento a gente foi experimentando toda essa evolução da tecnologia. Né? Daqui a pouco o telefone celular entrou, daqui a pouco começou a desenvolver a internet, né? E agora a parte de marketing digital estourou. Então a gente cumpriu essa trajetória e utilizando o tempo todo essas ferramentas modernas de tecnologia e tudo mais. E as pessoas elas não estão percebendo ainda essa possibilidade. Né? Então, só que nós estamos formando agora esses novos empreendedores, mostrando como fazer o negócio. Qual é o caminho para você fazer essa viagem? Né? E você consegue morar na propriedade rural, como eu moro. Eu, minha mulher, a gente mora aqui na fazenda, desenvolvemos um negócio aqui. Então, o que está acontecendo? Às vezes, as pessoas separam a zona rural da zona urbana. Então, você fala assim, aqui está a cidade, aqui está a zona rural. Geograficamente existe essa separação, mas hoje, com a ferramenta, com o recurso da internet, não existe mais essa separação. Não existe.
E hoje, eu aqui na fazenda, eu faço mais movimento, eu gero mais renda, eu trago mais dinheiro para o município do que qualquer loja no calçadão, no centro da cidade de São José dos Campos. O governo precisa prestar atenção nisso, a prefeitura precisa prestar atenção nisso, porque a zona rural já não é mais secundária. A zona rural, hoje, ela tem a mesma importância, em termos de negócio e renda, do que qualquer empresa na cidade, né? Mas os governantes, eles precisam também mudar essa mentalidade, porque às vezes eles não estão pensando nisso. E aí eles não colocam fibra ótica na zona rural, eles não melhoram a estrada da zona rural, entendeu? Porque a zona rural é secundária. Falta energia 24 horas, 36 horas na zona rural. Entendeu? Ah, porque a zona rural é secundário. Entendeu? E essa é a visão que ainda existe. Nós produzimos alimento, né? Nós produzimos água. Eu estou produzindo 100 litros de água para a cidade de São Paulo. Olha só, a cidade de São Paulo, ela pode viver com violência, ela pode conviver com problema de mobilidade, ela pode viver com lixo, não é? Ela pode conviver com tudo isso. Agora, a crise hídrica de 2014 começou a faltar água em São Paulo. O que acontece? Sem água, acabou a cidade. Só que essa água não é produzida ali na cidade. Essa água é produzida a 150 quilômetros da cidade, em áreas como essa. Alguém está lá preservando, né? Então, é muito importante a questão da zona rural. Só que ainda, governo, a sociedade como um todo, não enxerga a zona rural como importante. Sempre aquela coisa mais atrasada, não, a zona rural, é o caipira que mora lá no campo, aquela coisa, né? Não, hoje a propriedade rural já não está mais nesse contexto. Por quê? Por causa desse ambiente da internet. Olhem para esse ambiente aqui. Para você ter sucesso com o shiitake, você tem que ter esse ambiente aqui. Cobre essa. Cobre depois ou não? Bom, mas é que na cidade você não tem esse ambiente. Sim, é difícil então. Você tem que ter esse ambiente, floresta. Então, o impacto é o seguinte, que as pessoas, elas mudam de mentalidade. Por quê? Porque quando elas vêm aqui, quando eles chegam nesse local, eu tenho um discurso que não é um discurso apenas de palavras. Quando eu falo, eu estou falando da minha trajetória. Ou seja, tudo que eu falo e tudo que a gente aplica, o uso da tecnologia, tudo que a gente fala, efetivamente eu uso aqui. E se não fosse, eu só não estivesse utilizando isso, eu não estaria mais morando aqui, desenvolvendo aqui as coisas, entendeu? Então, quando as pessoas vêm aqui e veem isso, então elas entendem efetivamente que tem que mudar de visão, né? E que tem que largar alguns conceitos e preconceitos antigos que eles têm para realmente poder desenvolver a propriedade rural. Isso tem a ver com aquela fala do professor Okubo, que ele falou, né? Se você estiver pensando em ganhar dinheiro, esse cogumelo não nasce. Mas isso é válido para tudo, não só para cogumelo. Ou seja, você precisa compreender a propriedade rural e compreender as atividades, conhecer. Isso é importante. Tá? Só que o que acontece? As pessoas mal conhecem o negócio e já começam a comprar soluções. Hoje está muito fácil comprar solução, né? Então a pessoa tem um problema, já compra a solução. Só que o que acontece? Aqui na fazenda, por exemplo, todos os problemas que eu tive, todos os problemas que eu tive, e a solução que eu criei virou um produto de venda. Eu tinha as toras de shiitake apodrecida que eu não sabia o que fazer com aquilo, era um problema. Aí eu vi um forno lá no Japão que eles estavam queimando a madeira e coletando a fumaça. Aí eu trouxe essa tecnologia para cá. Aí eu comecei a queimar as madeiras podres e coletar fumaça.
A madeira podre era um problema. A fumaça é um problema. Aí eu coletei a fumaça, essa fumaça eu transformo no extrato pirolenhoso, que vira um produto. Não é? Olha só, um problema que vira um produto. Eu tinha que fazer desbrota do eucalipto. Aí a desbrota do eucalipto era uma despesa. Despesa. Aí eu falei assim, poxa, mas e se eu desbrotar esse eucalipto e tratar essa madeira? Aí eu montei uma unidade de tratamento muito simples, comecei a tratar essas madeiras. Aí o que aconteceu? A desbrota do eucalipto gera cabo de ferramenta. E aí eu trato esse cabo e eu estava vendendo, agora eu não vendo mais, mas assim, eu vendi durante muito tempo, eu vendi esse cabo de ferramenta para a Prefeitura de São José dos Campos. Entendeu? Então a desbrota, que era um problema, vira uma receita. Uma coisa muito importante do negócio é você manter o negócio sempre na linha do ponto de equilíbrio. O que é isso? Ponto de equilíbrio. Receita igual despesa. Isso é importante. Então quando você começa a gerar essas rendas, aproveitamento daqui, aproveitamento dali, o que você faz? Você sempre está acima do ponto de equilíbrio. E isso que é a coisa mais importante de uma empresa, principalmente no começo. Né? Você tem que atingir esse ponto de equilíbrio rapidamente. Então você tem que criar um sistema de trabalho. E eu consegui fazer isso aqui na fazenda fazendo exatamente isso, né? Criando, aproveitando resíduos. Né? Você vê que tem atividades minhas aqui na fazenda que o resíduo dá mais lucro que a atividade principal. Quando você atinge um negócio desse, é fantástico, né? Porque imagina, né? Uma indústria que gera um resíduo cujo resíduo dá mais lucro que o produto principal dela. E a gente consegue fazer isso aqui na fazenda. Outro dia eu fiz uma palestra no Congresso Brasileiro de Cachaça em Belo Horizonte. Né? E eu fui convidado lá para fazer uma palestra sobre resíduos. Que tipo de resíduo? Bagaço de cana. Né? E os produtores de cachaça estavam lá reclamando do preço da cachaça. O preço da cachaça e não sei o quê. Aí eu mostro para eles que se eles fizessem compostagem com o bagaço e produzissem cogumelo, por exemplo, que o bagaço daria mais retorno do que a cachaça. Só que ele no dia a dia, ele vê o bagaço como um problema, um resíduo. Entende? E aí eles falam assim, poxa vida, então eu não vou produzir cachaça, eu vou produzir cogumelo. Eu falei, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo para você, continua com a cachaça, mas aproveita o ciclo da cana como um todo. Planta a cana, produz a cachaça, aproveita o resíduo. Você entende como é que as pessoas pensam? As pessoas procuram um melhor negócio. Entendeu? Cogumelo é bom negócio? Criar rã é bom negócio? Né? Plantar hortaliça é bom negócio? Ficam procurando um negócio. Sendo que o melhor negócio é o todo, é a propriedade rural. Ela não olha a propriedade rural como um todo, como o negócio. Entendeu? Ela tem a propriedade rural e fica procurando um negócio para a propriedade rural. Ela não vê assim a propriedade rural. E aí é uma questão de visão estratégica, não técnica, uma visão estratégica. Entendeu? E a gente já viu isso, né? Que estratégia é um negócio que faz um time golear de 7-1 ou faz um time tomar de 7-1. Né? Essa é uma orientação que eu sempre dou para os produtores. Porque todo mundo que vem fazer um curso, eles querem técnica, querem conhecer técnica. Eles acham que o conhecimento técnico é aquela coisa suficiente e necessária para o sucesso do negócio. E não é. O diferencial para o sucesso do negócio é principalmente a estratégia. Né? Onde as pessoas não veem isso. De 1990 para trás e para cá. De 1990 começou telefonia celular, internet, globalização e o hábito alimentar do brasileiro começou a mudar. Porque entrou a comida por quilo, o self-service que não existia e a comida japonesa. Então, a partir daí, você pode ver, a partir dos anos 90 que começou a mudar tudo. Entendeu? E aí, agora, por exemplo, a gente está falando em veganismo, vegetarianos e tudo mais.
Então o hábito alimentar está evoluindo muito. A indústria alimentícia nunca produziu tanta variedade de alimento. Dentro desse contexto, o cogumelo começa a ter uma importância muito grande, porque é um produto com uma qualidade, né, nutricional muito superior. A proteína do cogumelo ela é nobre, né, porque ela tem uma composição de aminoácidos completa. O brasileiro ele se adaptou, ele gostou do cogumelo, ele gosta de cogumelo. Né? Uma coisa assim que o pessoal fala, culturalmente o brasileiro não vai comer cogumelo. Mas não, o brasileiro gosta de cogumelos, né? Então esse mercado, ele realmente está se expandindo bastante. Tá? Por outro lado, lá no produtor, principalmente o pequeno, o que acontece? O cogumelo é a possibilidade de ele dar os primeiros passos para desenvolver a propriedade rural. Porque uma propriedade rural pequena, ela tem que se apoiar num tripé fundamental. Tá? Qual é esse tripé? A propriedade rural pequena ela tem que produzir algo que tenha valor agregado alto, ela precisa produzir algo que ela consiga produzir em grande quantidade, em pequeno espaço, e ela precisa de algo que ela consiga produzir com ciclo curto. Se você tivesse 3 pilares numa pequena propriedade rural, você já deu um grande passo para desenvolver essa propriedade. Entendeu? E cogumelo tem essas características. Né? Hoje na fazenda o senhor produz o que em termos de cogumelo? Aqui eu produzo Champignon de Paris, eu produzo Portobello, eu produzo Shimeji, eu produzo Shiitake em tora, Shiitake em blocos. Eu tenho condições técnicas de produzir juba de leão, Ganoderma lucidum, todos os cogumelos praticamente. Tá? Mas o nosso foco principal hoje é o cogumelo medicinal, né? Porque a gente faz muita exportação de cogumelo. Então o cogumelo medicinal realmente é o foco. E aí nesse sentido, nós estamos investindo muito na comercialização do mercado externo, né? E interno também, mas principalmente mercado externo. E com isso, o que acontece? Além da produção da fazenda, hoje eu estou treinando produtores para nos atender, nós compramos a produção desses produtores para poder fazer a exportação. Com essa questão da internet, é um modelo ideal para se trabalhar. Sabe? Porque como a gente tem comunicação, a gente tem agilidade, então eu consigo acompanhar os produtores, eles me mandam a produção, tudo é fácil acompanhar e muito rápido, né? Entendeu? E também por se tratar de um cogumelo que é desidratado, a logística é muito fácil, né? Agora, eu digo um negócio, né, para as pessoas, eu falo assim, Só para mostrar para vocês que aparentemente não tem tenha nada medo aqui, né? Mas, e ó, nem tenha quando fica timidez assim, você já pode em tirar relação à exportação, porque isso é uma coisa também que o produtor, não só o produtor, hein, o microempresário, muitos têm medo da exportação. Mas, pessoal, olha, o que tem de tecnologia e facilidade hoje para exportar é uma coisa incrível. Né? Tá ao alcance de qualquer um. Certo. Guardar ficar branquinho. Depois de ficar branquinho, você vai ter que mexer nele para ele ocupar toda a superfície do saco. Então, é o Agaricus blazei, né? Esse é o cogumelo chamado de medicinal. Aliás, tem vários cogumelos medicinais, né? Mas especificamente esse cogumelo Agaricus blazei, o que acontece com ele? Ele primeiro, uma coisa importantíssima, ele é um produto, é uma essência brasileira. Né? É uma essência brasileira. E ele tem na composição dele algumas substâncias importantes. Mas, por exemplo, ele tem quase 40% de proteína nele, de excelente qualidade. Ele tem outra substância, ele tem, por exemplo, uma provitamina D, que é o ergosterol, que é muito importante, por exemplo, para senhoras acima dos seus 50 anos, quando começam a ter os problemas da osteoporose. Né? Mas o principal desse cogumelo é que ele tem uma substância, uma molécula que se chama beta-glucana. E o Agaricus blazei, ele é um dos alimentos que tem uma concentração de beta-glucana mais elevada. Agora, como que age essa beta-glucana?
houve uma propaganda muito grande a respeito desse cogumelo na cura do câncer. Mas olha, pessoal, é o seguinte, esse cogumelo ele não cura o câncer. Tá? Ele não cura o câncer. Mas ele atua sobre o pilar imunológico. Pilar imunológico. Agora, a saúde da gente, do organismo, é apoiada em 3 pilares também. Qual é? Atividade física, alimentação saudável e sistema imunológico. Esses 3. Tá? Tem gente que está com problema nos 3. Tá certo? Mas assim, normalmente o que acontece? O primeiro pilar que rompe é o imunológico. Sabe por quê? Porque nós somos organismos imunologicamente piorados. Porque a humanidade hoje não sofre mais a pressão da seleção natural. Por quê? Porque as vacinas nos salvam lá na infância. Antigamente, antes das vacinas, antes de 1900, as crianças morriam de todas essas doenças, né, que tem na infância já. Ela morria na infância. Então a criança só ia para a idade reprodutiva aquelas pessoas que tinham um sistema imunológico muito forte. Então ele deixava descendentes fortes, tá certo? Agora não, agora as vacinas nos salvam e a gente não tem resistência. E aí o que afeta o sistema imunológico? Estresse. E aí quando o estresse vem, o que acontece? Degrada o sistema imunológico. E aí a pessoa começa a ter aquela sensação de fraqueza, desânimo, falta de energia, cansaço, que é confundido com depressão. E às vezes a pessoa faz exames, não detecta nada. Faz sessões com psicólogo para ver se há algum problema emocional, mas também não tem nada. Aí, quando vai para o psiquiatra, começa a tomar drogas. Para quê? Para combater o sintoma. Mas e a causa? Entendeu? E a causa, muitos casos que eu tenho observado de depressão, sistema imunológico. Estresse sobre o sistema imunológico. Não é? A gente vê, pessoas têm um estresse forte e entram em depressão. Não é? Então é isso que acontece. E esse Agaricus blazei, ele atua nesse pilar imunológico, protegendo. Né? Onde você vê muitas pessoas saindo da depressão tomando cogumelo. Isso é um fato. Outra coisa, essa substância beta-glucana, ela age sobre uma categoria de células do sistema imunológico que se chama células NK, que são as células que são capazes de identificar o vírus dentro da célula infectada, né? E aí essas células NK, elas conseguem fagocitar, né, destruir essa célula contaminada antes que o vírus se replique. Por exemplo, pessoas com doenças virais, tomando o cogumelo, a carga viral cai, ela mantém a carga viral baixa. Não elimina o vírus completamente, mas a carga viral sempre fica baixa. Né? E muitas doenças virais não têm cura. Por exemplo, com AIDS, a própria hepatite, não tem cura. Você tem que ter a estratégia é manter a carga viral baixa, para dar qualidade de vida para a pessoa enquanto ela está viva. E esse cogumelo consegue cumprir esse papel, de manter essa carga viral. Só que com um detalhe, ele não tem efeito colateral. Esses antirretrovirais, essas coisas que eles aplicam, eles têm efeito colateral muito ruim. Então o que acontece? Quando você usa a droga, você tem que usar a droga lá na frente. Porque se você usar a droga muito antes, o efeito colateral negativo é tão ruim que é pior que a própria doença. Entendeu? Então você tem que atrasar o tratamento, né? Sendo que se você utiliza o cogumelo, você pode utilizar ele muito antes, porque ele não tem efeito colateral. E talvez, dessa forma, você jogaria o tratamento convencional muito mais lá para frente, entendeu? Ou talvez nem utilizaria. Entendeu? Esse é
é a grande coisa desse cogumelo Agaricus blasei. Entendeu? Essa é a grande coisa do cogumelo. Interessante, né? Só olha e vê. Só olha. Mas eu desejo que vocês aproveitem bastante hoje o curso. Deixa realmente as dúvidas para depois, que vocês vão entender que fica muito mais fácil. E aproveita. Então, olha só, nós temos aqui a fazenda, né? Nós somos produtores de cogumelos e tudo mais, mas basicamente nós somos uma empresa familiar, tá? Então, inclusive, eu quero chamar aqui a minha mulher, deixa eu pegar uma cadeira aqui para ela. Aqui. Amor, senta aqui. Olá. Então, aqui a minha mulher, a Rossi, e ela cuida, né, de toda a parte da qualidade dos nossos produtos. Eu cuido muito da parte técnica, da parte da produção, da exportação, essa coisa, mas assim, a coisa da organização, da qualidade, né, da questão sanitária dos produtos, tudo ela que cuida. Sim, isso é muito importante, né, para uma empresa. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande, principalmente nós mulheres, né, temos um olhar mais refinado para o produto, para a qualidade do produto. Às vezes eu sei que alguns compradores nossos, eles acabam reclamando um pouco da demora da entrega, porque realmente a nossa empresa é uma empresa familiar, onde eu fico lá com o pessoal no preparo das cápsulas, na qualidade das cápsulas. A gente mora a 1 hora da cidade, isso também compromete um pouco quando chove muito, né? Mas no nosso dia a dia, basicamente é isso. O Carlos fica responsável pela parte técnica e eu fico responsável pelos produtos e a qualidade daqui na fazenda também, em tudo, de modo geral. Que legal. Vamos conhecer o produto. Como é que vocês fazem? Me explica. Esse aqui é o Agaricus blasei, onde nós temos no chá, né, que a gente manda para o pessoal. Esse que é o nosso carro-chefe, que são as cápsulas, né, que a gente vende, que é voltada para o sistema imunológico. A gente já está há bastante tempo com esse produto. Esse é a linha humana. E nós temos também a linha PET. O Agaricus também blasei para a linha PET, que é para 1 mês, esse frasquinho aqui. Basicamente são esses 3 produtos dentro da linha do Agaricus. Aí nós temos a farinha do shimeji também, para o próximo ano nós vamos ter outros produtos também dentro da nossa linha de cogumelos. E é isso que a gente tem aqui para oferecer para vocês. Nós estamos desenvolvendo bastante produtos, né? Para o ano que vem, 2024, a gente vai fazer uma série de produtos encapsulados, inclusive, mas muito nessa linha da suplementação alimentar, proteínas de boa qualidade, entendeu? Esse tipo de coisa. E ó, esse produto aqui, como eu sou zootecnista de formação, eu não poderia deixar, né? A gente lançou esse produto aqui, que é o Agaricus blasei linha PET, para cães e gatos, os bichinhos, né? Tá? E por quê? Porque é o seguinte, nós percebemos uma resposta muito forte, muito evidente quando você dá para os animais, né? Porque os cachorros, os gatos, eles também sofrem de algumas doenças. E o resultado para o animal, ele é mais, inclusive até mais evidente do que para o ser humano, porque o sistema imunológico do animal ele tem uma capacidade de resposta melhor que a nossa, tá? Então é por isso que a gente lançou esse aqui, linha PET. Aí, esses são os nossos produtos. A linha humana, a gente indica 5 cápsulas ao dia, sendo que tome 5, 20 minutos antes do café da manhã, que a absorção para o organismo é muito melhor. Caso não consiga, porque tem algumas pessoas que têm algumas questões com a cápsula, aí pode tomar 3 cápsulas 20 minutos antes do café, 2 antes do almoço, aí ela pode escolher. Mas se conseguir tomar as 5 cápsulas logo que acorda, com certeza a gente vai ter um resultado bem satisfatório mesmo. Olha só, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas esse cogumelo é muito caro. A pergunta é, o que é caro, né? Porque às vezes a pessoa gasta em medicamentos muito mais que isso. E tem efeito colateral, né? Agora, se você tomar 5 cápsulas por dia, o que acontece? Você vai gastar o equivalente a um cafezinho expresso por dia, sem efeito colateral. Olha, não estou dizendo aqui que isso aqui é para substituir medicamento, tá? E nem estou dizendo que não deva conversar com o médico ou nada disso, tá?
Mas esse produto, ele é importante porque ele atua naquele pilar imunológico. Então, ele vai te ajudar, certamente. Ok? Essa aqui é uma outra forma. Às vezes a pessoa não quer tomar a cápsula, né? Existe uma outra forma de consumir esse cogumelo, que é na forma de chá. Você faz o chá e toma o chá. Todos os dias, de manhã. Tá? E depois de tomar o chá, é importante comer o cogumelo. Tá? Vocês estavam aqui, o Carlos dando uma entrevista, e eu estou aqui mandando para os Estados Unidos. Nós temos compradores nos Estados Unidos, na Suécia. Mandamos a gente manda para Portugal, Suíça, Inglaterra, para todos esses países. Sabe como é que a gente manda? Através de plataforma e-commerce. Né? A pessoa vai lá, paga, compra e faz todo o processo, a gente embala o produto e despacha. Então, o interesse é o seguinte, é você fazer exportação em mercado interno. Nós estamos exportando esse produto para países de primeiro mundo. Japão, Suíça, Estados Unidos, Inglaterra, entende? Só que esses países de primeiro mundo têm um sistema de saúde muito bom. E as pessoas têm saúde. Né? Esse produto, pelo custo dele, ele na verdade seria muito bom vender para países não de primeiro mundo. América Latina, África, por exemplo, a AIDS na África, ela está totalmente descontrolada. Né? E o custo de tratamento de um paciente com AIDS para o sistema de saúde é caro. Né? E esses países são pobres e às vezes não têm esses recursos. O Agaricus blazei é um produto que serviria para todos esses países de terceiro mundo, entendeu? Países mais pobres. Mas é uma pena que nem mesmo o governo brasileiro entende disso aqui, entende esse produto. Eu acho muito importante também, Tiago, a gente ressaltar aqui. Você teve esses dias aqui com a gente, você participou, né, de tudo, você viu os cogumelos, né? E eu tenho muitas mensagens de clientes reclamando do custo, né? Além do cafezinho que a gente fala. Mas é importante você saber a diferença do nosso valor ou de um outro cogumelo, que você acha o nosso preço muito alto, você entendendo que você já conseguiu a classificação do cogumelo, né? Então a gente trabalha com uma linha A, uma linha superior, para a gente ter uma concentração da beta-glucana muito alta. Quando você trabalha com uma linha inferior, que é a linha C, que basicamente a beta-glucana, o valor é muito baixo, você não consegue ter um resultado muito bom no tratamento que você está fazendo. Tanto que alguns clientes falam, mas eu já consumo de outras pessoas há muito tempo e eu não consegui ver resultado nenhum. Aí eu pergunto, quanto que você paga? Né? Ou eles mesmos falam. E quando eles entram comprando o nosso, basicamente um mês, ele já tem uma melhora assim, muito grande, principalmente nessa parte, quando você trabalha o sistema imunológico, a qualidade de vida, do cansaço, você resolve isso assim em uma semana. Então, isso a gente tem que entender que o nosso produto é um produto de classe A, onde a gente tem esse olhar muito, muito sério, né? Para a gente conseguir levar até o cliente um produto muito bom e de qualidade. Ó, ele para. Então a parafina quente vem, encosta na superfície e já endurece. A minha missão, né? A gente já desenvolveu bastante trabalhos na fazenda. O meu objetivo desde criança, desde muito jovem adolescência, foi desenvolver a fazenda. Continua sendo, né? A fazenda não para, a gente vai sempre desenvolvendo cada vez mais. Mas eu vejo assim, a minha missão agora, fundamental, é orientar os produtores. Como a gente já cumpriu essa trajetória toda, é levar essa experiência para as pessoas. Conhecimento técnico, a experiência, para que as pessoas possam desenvolver a propriedade. Porque muitas vezes o próprio governo ele não consegue fazer isso, né? De levar uma orientação assim, dessa forma com qualidade. Então a gente vai fazer, nós estamos fazendo essa orientação. Tá? E queremos assim, desenvolver também toda essa parte comercial nessa área de
produtos que fazem bem para a saúde, né, e produtos que fazem bem para o planeta, que processos fazem bem para o planeta, ou seja, fazer um processo totalmente sustentável. Esse é o trabalho agora.